Luciana, qual é a definição de transtornos de neurodesenvolvimento? São transtornos em que os sinais acontecem logo na primeira infância. Quando a gente entende que é a primeira infância, né, do período da gestação até os 6 anos de idade, então a gente começa a ver que esses transtornos, eles têm, assim, os primeiros sinais ali desde que a criança nasce. A gente já precisa estar muito antenado, porque esses sinais já começam a estar presentes. Muito bem, Luciana. E qual é o impacto desses transtornos na cognição, na aprendizagem da criança? Então, se a gente entende, né, que 95% da nossa estrutura cerebral ela é feita de 0 a 6 anos, né? Na verdade, desde a gestação até os 6 anos, a gente começa a perceber que o quê? Que esses primeiros sinais que acontecem nos transtornos do desenvolvimento, né, do neurodesenvolvimento, eles são muito importantes. Porque é quando a gente fala muito nesse tema inclusão escolar, tudo isso, a gente começa a pensar que os primeiros sinais, que todo esse processo de inclusão escolar começa lá na educação infantil. Então, são os atrasos que a gente vê, por exemplo, na questão da fala, na questão da cognição social, no caso do autismo, na questão da atenção, da hiperatividade, como no caso do TDAH, na questão de um transtorno global do desenvolvimento, como no caso da deficiência intelectual, e outros transtornos associados. É a Live Tribuna On, conversando hoje ao vivo com Luciana Brites, mestre e doutoranda em distúrbios do desenvolvimento. Fique à vontade para interagir, para fazer sua pergunta, para participar da Live Tribuna On. Obrigado a todos pela participação e audiência. Luciana, o TEA é caracterizado como um desafio na interação social e comunicação, e por quê? Muito. Então, é muito legal a gente ver. Então, quando a gente fala em transtornos do neurodesenvolvimento, é como se fosse um guarda-chuva de transtornos em que os sinais acontecem lá de 0 a 6 anos. Então, nós temos o autismo, nós temos o TDAH, a deficiência intelectual, os transtornos de aprendizagem, transtornos de comunicação, né, transtornos motores, todos esses transtornos e mais, né, alguns, eles acabam tendo seus sinais prévios. Quando a gente fala em autismo, a gente está falando num transtorno que hoje acomete 2% da população mundial. É bastante coisa. O TDAH comete 5%. Mas por que hoje todo mundo fala só no autismo? Porque o autismo, ele afeta uma habilidade básica de desenvolvimento, que é a cognição social, que é a capacidade da gente interagir, da gente comunicar, e a gente só aprende, né? A gente só se desenvolve por conta do nosso social, da nossa habilidade de cognição social. Então, o autismo, ele afeta duas habilidades importantíssimas quando a gente fala em desenvolvimento humano, que é a cognição social, que é a nossa capacidade de interagir com o outro, e também a nossa questão comportamental. Então, por isso que ele é um transtorno que é tão importante e que é tão impactante quando a gente fala no desenvolvimento aí de todas as crianças. Enquanto o TDAH afeta o controle de funções executivas, quais são essas funções que são afetadas? Perfeita pergunta, é muito importante, porque nós falamos muito do autismo, porque o autismo ele acaba impactando aí uma habilidade muito primária, né, que é a cognição social. E a cognição social, assim que a gente abre o olhinho, vê a nossa mãezinha, nosso paizinho aí, a gente já está fazendo cognição social. O TDAH, por outro lado, ele afeta 5%. Então, nós temos muitas crianças, muitos alunos, muitas pessoas que são subdiagnosticadas no caso do TDAH. O TDAH, ele é um transtorno que afeta o que a gente chama de autorregulação, que é a gente parar, pensar, a gente levar essas informações para o processamento de memória e fazer aí a flexibilidade cognitiva. Então, o TDAH, ele é um transtorno que, diferentemente dos outros transtornos do neurodesenvolvimento, ele afeta, ele tem a sua causa num déficit de neurotransmissor. O que seria isso, né? Seria déficit de dopamina, de noradrenalina, por isso a gente precisa entrar com medicações. Então, ele tem dificuldade em parar, prestar atenção, né? Focar. Por isso que a gente fala do TDAH, que é o transtorno de déficit, atenção e hiperatividade. A gente pode ter esse transtorno só em problemas de atenção, só em problemas de hiperatividade e impulsividade,
mas nós também podemos ter o combinado, que é desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então, é essa dificuldade em parar e focar a atenção e sustentar essa atenção para que essa atenção vire memória e também aprendizagem. Temos a participação de Maria do Carmo Silva, professora na cidade de Mutuípe, professora em Santo Antônio de Jesus e poetisa, residente em Mutuípe. Ela diz boa noite, Hélio, a entrevistada Luciana e aos internautas. Luciana, quanto à deficiência intelectual, quais são os prejuízos dessa deficiência no desenvolvimento global? Nossa, ótima pergunta. É muito importante a gente entender que cada um desses transtornos, ele acaba afetando uma habilidade básica. Quando a gente fala em deficiência intelectual, a gente está falando em um transtorno que afeta as habilidades globais do desenvolvimento. No caso do autismo, a gente pode ter lá um aluno com TEA e que tenha um processamento cognitivo, que consiga aprender, com TDAH também. No caso da deficiência intelectual, esse é o maior desafio quando a gente fala, inclusive, em inclusão escolar. Então, o deficiente intelectual, para ele ser categorizado como um deficiente intelectual, ele precisa passar por uma avaliação psicológica, mostrando ali o nível intelectual e também um nível de adaptação funcional. E a questão da deficiência intelectual, a gente entende que eles acabam tendo dificuldades em duas habilidades que são importantíssimas, que é a habilidade de abstração, então pegar conteúdos abstratos, e generalização. Então, quando eu aprendo uma coisa, consigo generalizar isso para tudo. Então, por isso que quando a gente fala em inclusão escolar, eles são um dos maiores desafios, né, para a aprendizagem escolar, porque eles acabam tendo uma dificuldade em habilidades, por exemplo, como leitura, escrita, matemática, que são habilidades que a gente tem que trabalhar com muita abstração e generalização. Então, a deficiência intelectual, e olha que interessante, quando a gente fala em transtorno do neurodesenvolvimento, a gente está falando num transtorno que ele pode ser comórbido. O que significa isso? Posso ter autismo e deficiência intelectual, TDAH, deficiência intelectual. Então, nós temos transtornos que eles acabam se combinando, e isso é muito importante, porque isso faz a gente entender mais a particularidade de cada tipo de transtorno. Um abraço ao Dr. Jorge Soares, psicanalista, que diz correto, parabéns, Hélio, e a palestrante Luciana. Obrigado, Dr. Jorge. Estamos conversando com Luciana Brites, mestre e doutoranda em distúrbios do desenvolvimento, falando hoje dos transtornos do desenvolvimento infantil. Os transtornos de aprendizagem afetam quais habilidades, Luciana? Nossa, excelente pergunta. Quando a gente fala em transtornos de aprendizagem, a gente está falando em transtornos de aprendizagem escolar. Então, ele também é um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas muitas vezes a gente vai fazer esse diagnóstico, sabe quando, Hélio? Lá na escola. Depois que essa criança passou por processo de leitura, de escrita, e transtorno específico de aprendizagem, ele afeta três habilidades. A habilidade da aprendizagem de leitura, aprendizagem de escrita e aprendizagem de matemática, tá? Então, são essas três habilidades. Por isso que a gente só fecha esse diagnóstico lá com 9, 10 anos. Mas nós temos sinais lá na educação infantil que são importantes. Fala, nossa, será que essa criança vai ter problema lá para aprender a ler, escrever e calcular? Então, nós temos lá na educação infantil desde crianças que acabam tendo dificuldade aí para estar cantando musiquinhas, dificuldade e interesse em letras e todas essas questões. Então, nós temos sinais precoces. Mas esse diagnóstico é fechado lá no fundamental, lá no ensino escolar mesmo. Saudações a todos que estão acompanhando a entrevista de hoje com Luciana Brites, ela que faz parte do Instituto Neurosaber, é psicopedagoga, psicomotricista, mestre e doutoranda em distúrbios do desenvolvimento e palestrante, também autora de livros sobre a educação e transtornos de aprendizagem. Luciana, por que algumas crianças têm dificuldades em algumas áreas e têm habilidades em outras? Por exemplo, crianças que ficam agitadas às vezes, mas quando estão brincando com o carro ou quando estão vendo algum carro, alguma carreta, se acalmam, ficam tranquilas.
Então, é muito legal a gente ver isso, porque a gente entende, né, toda a contribuição que a neurociência nos traz quando o assunto é entendimento do processamento cerebral. Então, tudo que nos traz prazer, nós liberamos neurotransmissores, como o caso da dopamina. Então, quando eu gosto muito de uma coisa, eu quero ficar fazendo muito aquilo. Quando eu quero fazer muito aquilo, eu acabo elevando uma habilidade cognitiva que é a atenção. Então, quanto mais atenção eu tenho, quanto mais eu quero saber de uma coisa, mais foco eu tenho nisso. E isso tem uma explicação neurocientífica, porque eu aumento os meus neurotransmissores, quando a gente chama aí da dopamina, né, desse neurotransmissor, que é essa questão, né, da recompensa. Quanto mais recompensa, quanto mais eu quero uma coisa, mais eu tenho atenção naquilo que eu faço, que eu tenho interesse. Então, por isso que a gente fala muito na escola, muito com os pais, para a gente ver o que, que as crianças têm de interesse. E isso é muito importante, porque isso faz da gente porta de entrada para as outras questões que a gente quer trabalhar com essa criança. Então, a gente sempre vai começar com uma coisa que ela gosta. Isso sendo porta de entrada para outros assuntos e habilidades que ela às vezes não domina. Então, porque a gente se sente mais confortável em coisas que a gente conhece, em coisas que a gente gosta. Então, isso nos abre portas quando a gente fala em neurociência. Luciana, sobre os transtornos do desenvolvimento da coordenação, quais são as características e qual a importância desse desenvolvimento da coordenação motora? A gente observa que alguns professores colocam até linhas, né? Colocam uma fitazinha para a criança andar em linha reta, já para criar esse desenvolvimento. Mas tem aquelas que têm dificuldade de desenvolver a coordenação motora. Pois é, como que a gente vai falar nisso, né? Em tempos de tablet, de celular, que as crianças estão brincando tão pouco, que as crianças estão praticamente aí, não estão explorando o corpo. Então, olha a importância que a gente tem, que a gente vê, principalmente em relação à demanda ambiental. Então, é interessante esse dado. Teve um dado antes da época da pandemia ainda, em que crianças na Inglaterra estavam reportando dificuldades para segurar no lápis. Olha lá, antes da pandemia. Crianças que não conseguiam segurar no lápis. Por quê? Porque estavam tão condicionadas a esticar o dedinho na tela, né? Então, a questão da coordenação motora, ela acaba sendo uma dificuldade grande, porque muitas vezes a gente não vai saber se isso é uma dificuldade ou é falta de exposição dessa criança a brincar, a ser uma criança, a correr, a pular, a comer sozinha. Porque a gente hoje vê os pais amarrando o sapato dos filhos já com 9, com 10 anos, com 8 anos, né? Crianças que não sabem andar de bicicleta sozinha. Então, é muito complicado a gente fazer um diagnóstico de transtorno do desenvolvimento da coordenação. Num tempo hoje em que a gente não deixa as crianças se desenvolverem nessa parte psicomotora. Mas esse transtorno existe, precisa sim ser mensurado. E como que a gente separa um transtorno de uma dificuldade? Se mesmo depois de você ter desenvolvido, ter assim, exposto essa criança a questões ali motoras e tal, em várias situações, e ela continuar com essa dificuldade, aí sim a gente pode pensar em algum tipo de transtorno. E sempre pensando, né? Ai, a questão da mão, né? Ai, a coordenação motora às vezes fina. Mas a gente tem que entender que essa mão está dentro de um braço, está dentro de um corpo. Então, sempre tem que partir, né? Do global para o específico. Esse é um grande desafio que a gente vê hoje em tempos de crianças aí na internet, viu? E são desenvolvimentos e aprendizagens que, se a pessoa não obter na infância, vai carregar essa deficiência para o resto da vida. É isso? Sim, são lacunas. Nosso cérebro consegue lá na frente se desenvolver, às vezes tapar um buraco ou outro, mas como na educação infantil, jamais. Primeira infância, como eu falei, 95% da nossa estrutura cerebral
ela é feita na primeira infância. Olha que coisa mais maravilhosa. Então, assim, não tem nada mais que vai dar resultado em aprendizagem, desenvolvimento na primeira infância. Talvez depois, sim. Por exemplo, a gente sabe que o ápice, por exemplo, para a alfabetização, é ali por volta dos 5 até os 7 anos e meio, 8. Depois, a gente não consegue alfabetizar? A gente consegue alfabetizar adulto, mas é com a mesma rapidez, com a mesma eficácia, com a mesma eficiência de uma criança? Às vezes vai demorar mais. Então, por isso a gente fala dessa questão de potencializar, trabalhar essas habilidades lá na educação infantil, com as crianças, mediando, isso tem um poder de desenvolvimento muito maior. Luciana, Kátia Aguiar está aqui falando. Excelente profissional, Luciana Brite. Sua palestra foi incrível no Congresso Inclusão em Foco. Fala um pouco para a gente sobre esse evento, Luciana. Foi maravilhoso. Foi lá em Salvador, foi um congresso em que eu falei sobre a importância das estratégias da inclusão, né? Porque a gente aqui está até falando dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, quando a gente trabalha, né, com essas habilidades e com os alunos de inclusão, eu falo muito que eu não gosto de falar muito nesse termo inclusão, porque senão nós temos a exclusão. Mas os alunos inclusivos, que são os alunos atípicos, neurodivergentes, a gente fala que eles ensinam muito a nós, professores, a sermos melhores professores. Isso porque quando a gente entende aí, vê, né, os índices educacionais do nosso Brasil maravilhoso, nós não estamos conseguindo nem ensinar aos alunos típicos. Então, a inclusão, eu acredito muito nisso, ela vem muito para nos possibilitar uma melhor formação para nós estarmos aí ensinando todas as crianças, né? Porque todas as crianças conseguem aprender. A grande questão do professor é entender como esse aprendizado acontece para a gente ensinar da melhor forma possível. Luciana, algumas crianças apresentam comportamentos repetitivos, como bater a cabeça ou agitar as mãos. Quais são as causas possíveis e como tratar essa questão? É muito importante que você falou sobre comportamento. Sempre quando a gente fala em comportamento, a gente está falando de uma ação final. Eu preciso entender se esse comportamento já não é reforçado. Se toda vez que essa criança faz isso, a mãe olha para ela, o pai olha para ela e reforça, fala, toda vez que eu faço isso, o meu pai olha para mim. Ou se isso é um comportamento que acontece do nada, né? Porque quando a gente vê que isso acontece do nada, sem um reforçador, a gente pode pensar assim num sinal do transtorno do espectro autista. Mas você entende que às vezes essa criança percebe que esse pai e essa mãe dá atenção quando faz esse comportamento, fala, descobri o jeito de chamar a atenção do meu pai e da minha mãe. Então, sempre que a gente analisa um comportamento, a gente tem que analisar em duas vertentes, tanto na questão do neurodesenvolvimento quanto na questão ambiental, para ver se aquilo que a criança não está exprimindo, se aquela comunicação que a criança não está fazendo é uma forma de chamar atenção ou é uma forma de comunicar alguma coisa para essa família, para esses professores. Então, o comportamento ele tem que ser entendido como se fosse para trás. Eu tenho que entender o que motivou esse comportamento. Então, a gente tem que entender a variedade, né? As variáveis que compõem esse sintoma, que é o comportamento. Os transtornos do neurodesenvolvimento possuem uma origem complexa, isso é sabido por todos. Quais são os fatores genéticos e ambientais que podem interferir no desenvolvimento cerebral, Luciana? Muito importante essa pergunta. Então, que faz, né? Eu ter um filho com TEA, com TDAH, com deficiência intelectual, com transtornos, enfim, tá? Então a gente sabe que é multicausal. O que significa ser multicausal? Ele tanto é biológico, o que é biológico? Ele é genético, hereditário, como ambiental. A gente nasce com esses transtornos. A gente não pode esquecer que quando existe lá a concepção, né, a junção do espermatozoide com o óvulo, eu tenho uma carga genética, tanto da mãe quanto do pai, que é ali desenvolvida, e eu tenho ali todo o desenvolvimento embrionário. Então, a gente sabe que 80%
é a questão genética. A genética ali é soberana nos transtornos do neurodesenvolvimento. Mas não é só genética. A gente também tem causas ambientais. Então, por exemplo, mães que utilizam de cigarro, drogas. Ai, drogas, cocaína, maconha, drogas ilícitas. Mas não são só drogas ilícitas. Drogas lícitas, como cigarro, fazem tão mal quanto as drogas ilícitas. Então, por exemplo, cigarro. A gente sabe que mães que fazem uso de tabaco durante a gestação têm 3 vezes mais chance de ter um filho com TDAH, né? Mães que têm desnutrição intraútero, mães que fazem uso de bebida alcoólica durante a gestação. Então, elas podem ter até uma síndrome que chama síndrome alcoólico fetal, que dá deficiência intelectual, né? Mães que não têm acesso a um pré-natal e podem ter filhos prematuros, têm mais risco de todos esses transtornos de autismo, enfim, de TDAH, de todos esses transtornos. Então, a gente sempre fala que o cérebro ele começa a se desenvolver na gestação. E é esse mesmo cérebro que vai cair lá no chão da sala de aula. Então, as causas dos transtornos, elas são tanto genéticas, hereditárias, como também ambientais, como essas aí, uma das que eu falei aí para vocês. Então, são multicausais, né? Então, é bem importante a gente entender isso. Qual o tratamento, como ajudar essa família que tem um filho ou uma filha com esses transtornos que estão dificultando o desenvolvimento e impactando, consequentemente, na cognição, na comunicação e no comportamento, Luciana? Ótima pergunta. Então, primeira coisa, conheça o transtorno que o seu filho tem. Primeiro passo para a inclusão, e eu falo isso para os pais, falo isso inclusive para os professores, é muito importante a gente entender o que é esse transtorno. Porque quando tem um filho com TDAH e fala, eu não quero fazer, e você fala, nossa, que menino preguiçoso, que menino não sei o quê, você acaba rotulando ele. E você vai entender que isso não é um rótulo, isso faz parte do transtorno. Detalhe, isso não tem que ser a parte do transtorno que eu vou falar assim, ele é assim mesmo. Não para deixar ele com um olhar de coitado, né? Aquele olhar de, nossa, de vitimismo, não. Mas o olhar no transtorno, ele precisa ser um olhar de entendimento. Eu preciso entender esse transtorno, entender essas dores. Por quê? Porque os pais também são muito impactados pelos transtornos de neurodesenvolvimento. Então, a gente sabe, por exemplo, que pais de crianças com TEA têm mais risco de separação. Pais de crianças com TEA, né, de filhos com TEA, eles têm mais risco de depressão, de ansiedade, de suicídio. Então, a saúde mental da família é importantíssimo. Pais de crianças com TDAH têm mais estresse do que pais de crianças asmáticas. Então, o estresse parental precisa ser entendido, precisa ser acolhido. Então, é muito importante que a gente olhe para essa família. Porque quem vai conduzir essas crianças, crianças, adolescentes e adultos nesse processo, são essas famílias. Então, a primeira coisa importantíssima é entender que transtorno que é esse que o meu filho tem. E quando a gente faz isso, uma das coisas importantes é que a gente começa a entender que é como se fosse uma forma de luto, porque quando a gente tem um filho idealizado na cabeça, vai fazer isso. Então, quando a gente tem um filho que tem algum tipo de transtorno, será que meu filho vai conseguir isso? Será que meu filho. Então, toda essa questão do diagnóstico, tudo isso é um impacto muito relevante. E é muito importante que a família seja parceira dessa escola e vice-versa. Porque a gente está aí em função desse aluno, dessa criança com esse transtorno. Então, a família é um ponto muito sensível. E, óbvio, é um ponto muito importante dentro desse processo. Em algumas situações, a professora, a coordenadora pedagógica ou até a diretoria da escola alerta a família que o comportamento da criança
não está legal, que ela está tendo dificuldade de aprendizagem, mas a família tem mede resistência, fica com receio de buscar ajuda, achando que psicólogo é para louco, psiquiatra é para louco, etc. e tal. Qual recado você deixa para essas famílias? Nossa, isso é uma dúvida muito frequente. Fala, nossa, eu avisei o pai, eu avisei a mãe, e a mãe achava que eu que estava louca, a mãe achava que eu não gostava da criança. Então, assim, a gente sabe muito disso. Então, a primeira coisa, quando a gente vai falar, né, trazer uma família lá para a escola, tá falando sobre isso, porque é um assunto sensível. Eu tenho 3 filhos, então eu me coloco muito no lugar dos pais e das mães, né? Eu falo, nossa. Se alguém falasse que meu filho tivesse alguma coisa, como que eu gostaria que falasse isso? Então, essa questão da empatia é muito importante. Então, a primeira coisa é o professor, o coordenador, a escola se respaldar em dados científicos. Não mostre só a dificuldade da criança. Ah, ele tem esse problema, esse problema, esse problema. Não. Mostre também as potencialidades. Mostre o que essa criança, o que esse aluno tem de desenvolvimento, que é algo assim que está positivo, que ele consegue desenvolver. E mostre os desafios. Mostre assim que, olha, eu vejo essas potencialidades, mas eu vejo também que ele tem vários desafios e que isso está impedindo ele de se desenvolver totalmente. Então, mostrar uma postura não que vai estar lá apontando o dedo, né? Mas uma postura agregadora, uma postura conciliadora. E eu entendo que muitas vezes a gente vai ter essa postura, vamos falar, vamos mostrar dados, artigos científicos, porque isso não é da minha cabeça. Porque tem muitos pais que falam assim, nossa, ele não está gostando do meu filho, ele não foi com a cara do meu filho, está com perseguição. Não, né? A gente precisa entender e ver acima de tudo que o que, né? Que o que a gente está olhando, que o que a gente está pensando, que a gente está percebendo ali, é que a gente tem interesse nessa criança. Então, é importante a gente mostrar tudo isso, falar, mostrar os dados, falar que a gente está tirando e que a gente sabe que esse aluno ele consegue muito mais do que a gente está vendo ali, né? Que a gente sabe que isso pode dificultar para ele depois. Então, e entendam, mesmo a gente falando tudo isso, explicando, vai ter pai que vai falar, não, você é louco. Mas a gente precisa falar isso. Uma coisa importante escreva tudo, né? Deixa tudo escrito como uma forma legal que você chama esses pais. Por quê? Porque os professores, a escola pode ser acionada até juridicamente e falar, não, nunca falaram nada para mim. A gente precisa deixar tudo isso muito legalmente escrito, documentado, para que mostre que a escola sim teve um olhar, teve uma preocupação com essa criança. E às vezes tem pais que vão ser lá, não, vamos procurar, e tem pais que vão falar, não, não tem. Mas é muito importante a gente deixar isso escrito e pensar que o quê? Que a nossa obrigação, né, que o nosso comprometimento com a criança foi feito e que isso é o mais importante também. A alimentação baixa em nutrientes pode também afetar a aprendizagem. Sabemos que hoje nós temos vários programas sociais, só que as famílias desviam a finalidade, utilizam aquele dinheiro para comprar móveis, para pagar a conta de luz, a conta de água, e acaba faltando dinheiro para a alimentação, o que não deveria acontecer. Então, a má alimentação pode afetar a aprendizagem, Luciana? Muito. Excelente pergunta, muito. Então, de 0 a 6 anos, nós temos é como se fosse uma casa. Então, a pergunta que você está me fazendo é assim, Luciana, estou construindo uma casa, estou lá fazendo o alicerce, posso pôr menos ferro, posso pôr menos pedra, posso pôr menos concreto na minha casa? Não, não pode. Você tem que pôr a quantidade de concreto certa, a quantidade de pedra, de ferro certo. Por quê? Porque senão a casa cai. E isso é tão importante, porque num país que a gente tem aí problemas importantíssimos de nutrição, né? Questões aí importantíssimas que a gente vê. Então, sim, nós temos que focar na alimentação e na estimulação.
as duas coisas. Porque a gente também tem, por exemplo, crianças que têm poder aquisitivo alto, mas não tem estimulação nenhuma. A mãe bota no tablet, bota no celular e acha que aquilo está desenvolvendo. E não. Então, as duas coisas são importantes. Mas quando a gente fala no Brasil, na importância da nutrição infantil, isso é fundamental. Porque, só para você ter uma ideia, quando a gente está falando em neurônios, para eu poder ter essa conexão de um neurônio para outro, eu preciso do quê? De mielina. E o que que é uma bainha de mielina? É gordura. Então, eu preciso ter uma alimentação rica em nutrientes. Sim, é básico e é importantíssimo que isso aconteça. Então, é por isso que a educação infantil ela é tão complexa, porque ela exige diversas áreas de atuação para que esse cérebro que vai chegar lá na escola esteja plenamente estruturado para que a aprendizagem aconteça. Você está acompanhando a live com Luciana Brites, ela que é CEO do Instituto Neurosaber, psicopedagoga, psicomotricista, mestre e doutoranda em distúrbios do desenvolvimento, palestrante e autora de livros sobre educação e transtornos de aprendizagem. Luciana, existe cura para os transtornos de neurodesenvolvimento? Não, porque não é doença. Isso é ótimo. Ele é uma disfunção, né? Então, o que é uma disfunção? É como se eu tivesse algo que vai estar sempre ali, né? Tendo alguma dificuldade, mas eu consigo fazer essa dificuldade ser o mais fácil possível ali de estar se desenvolvendo. Então, não tem cura porque não é uma doença, é uma disfunção. Então, eu consigo ali estimular essa neuroplasticidade, eu consigo fazer esse desenvolvimento de uma forma cada vez mais otimizada para que essa dificuldade ela minimize e tenha mais qualidade de vida as pessoas que acabam tendo esses transtornos. É muito interessante isso que fala, nossa, tem cura, né? Não é uma cura, mas é um minimizar os prejuízos. Casemiro Neri, professor de música, poeta e amargosa, comenta e pergunta. Boa noite, Hélio. Boa noite à psicopedagoga Luciana Brites. Boa noite aos internautas do Tribuna On. Eu dou aula de violão para as baixas idades, para várias idades. E quando é para uma criança de 6 ou 7 anos de idade, eu pergunto ao pai ou à mãe que me falou para dar a seu filho se ele ou ela perguntou a seu filho se tem vontade de aprender, porque já aconteceu dos pais quererem que eles aprendam alguma coisa só por capricho do pai. Muito importante essa questão, porque às vezes a criança não tem interesse por música, mas o pai quer que ele aprenda a tocar violão. Qual a orientação que você deixa para as famílias sobre essas áreas, sobre essas atividades complementares que são oferecidas no dia a dia em paralelo com a sala de aula? Aí a gente tem que ver, né? Porque é importante quando a gente fala sobre o que eu quero que meu filho faça. Sempre que a gente tem um filho, a gente acaba colocando na conta do coitado do filho tudo que a gente queria fazer. É porque eu queria fazer isso. É porque eu queria fazer aquilo. Então, faça você. Vai você aprender violão, vai você aprender piano, vai você fazer as outras coisas. Porque, sim, existem particularidades em que cada uma das pessoas, às vezes, tem vontades e tem interesses específicos para algumas coisas. Então, a primeira coisa é bem importante. A gente sabe, por exemplo, que música é uma habilidade importante, que desenvolve vários hemisférios e que tem pais que gostam e que tem, inclusive, filhos que gostam. Eu já passei por isso. Por exemplo, coloquei minha filha para aprender piano, porque eu falava, nossa, acho que ela vai gostar. E ela odiou piano. Então, mais do que qualquer coisa, é que os filhos, eles tenham essa liberdade em estar falando para os pais, né? O que eles gostam, o que eles não gostam, e os pais estarem nessa observação ativa, sem estarem contaminados, né? Por essa coisa do que eu quero que o meu filho faça, né? Porque o que eu acho que é importante, sei que a gente, enquanto pai, sabe de algumas premissas que são importantes, sim, para os nossos filhos. Mas a gente também precisa entender
como um hobby ou como uma atividade, que eu acho que isso é para ser visto, o que cada um gosta e o que cada um vai estar ali otimizando o seu potencial. Então, conversa, percepção. A minha filha, por exemplo, quando fez o primeiro recital de piano, já vi que ela detestava, que ela não gostava, já tirei. Não é isso que você quer, minha filha? Não. Então, faça o que você quer. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente acaba otimizando e fazendo daquilo algo importante, inclusive para um professor de música, né? Porque você fala, ele não gosta de música, eu vou perder um aluno. Mas é melhor você perder um aluno dessa forma e ganhar outros que sejam realmente assim engajados, né, no que tange aí todas essas questões musicais. Eu tenho mais um comentário aqui que chegou para a nossa live Tribuna On. A Franciele, sugestão de estímulos para trabalhar na sala de aula com alunos com dificuldade de aprendizagem. Ela pede essas sugestões. Sugestão de estímulo para trabalhar em sala de aula com alunos que têm dificuldade de aprendizagem. Perfeito, Franciele. Então, o que a gente pode falar? Primeira coisa, qualquer estímulo que a gente vai fazer, a gente tem que ver o que? A idade da criança, a série da criança e a habilidade que a gente quer desenvolver. Então, se, por exemplo, você fala, estimular na sala de aula. Nossa, eu tenho a habilidade de leitura, a habilidade de escrita, a habilidade de matemática. Dentro da habilidade de leitura, eu tenho que trabalhar o quê? Eu tenho que trabalhar habilidades precursoras, consciência fonológica, vocabulário, conhecimento alfabético. Gente, olha como é um mar de estímulo, né? Então, eu preciso entender o quê? Primeira coisa, a idade. Veja a idade que as suas crianças estão. Segundo, a habilidade. Eu quero trabalhar o quê? Leitura, escrita, matemática, música, habilidade de coordenação motora, tá? E em cima de tudo isso, quais são os precursores que eu tenho disso? Porque, por exemplo, eu quero trabalhar quais os estímulos para trabalhar na sala de aula com alunos com dificuldade de aprendizagem na escrita. Eu tenho uma variedade de coisas que vão desde habilidades psicomotoras, habilidades de compreensão leitora e fluência leitora. Ai, eu quero trabalhar habilidades de matemática, então vou trabalhar senso numérico, comparação. Então, a primeira coisa e o mais importante é a idade, depois a habilidade. Aí só então eu tenho que estruturar a atividade que eu posso estar desenvolvendo. A Daniela Grossi pede para você falar um pouco sobre paz, crianças altamente sensíveis. E ela complementa: Luciana, você é maravilhosa. Gratidão por tanta informação. Obrigada. Então, crianças sensíveis em que sentido, né? Porque nós temos algumas crianças que são extremamente sensíveis quando a gente fala nessa questão da percepção, né? Essa questão da sensação, tanto visual quanto auditiva. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, né, em crianças com essa alta sensibilidade, seja ela nessa sensibilidade visual, auditiva, tátil, sinestésica, olfatória, né, gustatória. Então, a gente precisa primeiro entender qual habilidade ou qual dessas áreas que estão em extremo desenvolvimento ou são muito estimuladas. Então, primeira coisa é isso. Segundo, quando eu entendo isso, eu preciso entrar com esses estímulos de uma forma mais cuidadosa, né? A gente sabe que, por exemplo, isso costuma acontecer geralmente com crianças com TEA, que tem alta sensibilidade ou não tem sensibilidade. São crianças que às vezes se cortam e não percebem que se cortaram, né? Então, tem uma desregulação nessa questão sensorial, nessa uma alteração sensorial. Então, é muito importante a gente conhecer, porque às vezes essas alterações, elas acabam desencadeando crises, porque elas acabam dando um desconforto e isso acaba culminando em problemas comportamentais. Então, é muito importante a gente observar. Porque às vezes a mãe fala assim, ele tem uma alteração sensorial auditiva. Mas você, enquanto professor, você começa a observar, você começa a ver que esses gatilhos são às vezes mais visuais do que auditivos, ou são mais auditivos do que visuais. Então, sempre num plano de desenvolvimento para essas questões sensoriais, a observação
ela é muito importante. Nunca vou esquecer uma vez que a gente discutiu um caso de um aluno com TEA, que ele tinha uma alteração 2 vezes por semana, terça e quinta, 3 horas da tarde. Então ele ficava muito nervoso lá com os amigos de escola, começava a se bater e tal. Todos os dias, terça e quinta, 3 horas. A gente falava, gente, o que será que tem esse menino? Será que tem alguma coisa? Deve ter algum né? O que será que esse menino tem? Foi quando um professor, uma vez, percebeu que toda terça e quinta, às 3 horas da tarde, passava um avião em cima da escola. E ninguém ouvia o avião. Só o aluno com TEA que tinha essa alta sensibilidade. Então, o que salvou esse aluno? A observação do professor, aí no caso do pai, do cuidador. Então, começou a ver, porque como ele tinha essa dificuldade, que aquilo incomodava ele, então, o que acontece? De terça e quinta, coloca fone de ouvido, não tem mais problema. Então, olha que interessante, né? Então, sempre que a gente tem um caso de hipersensibilidade, a gente precisa ter um nível muito grande de observação, porque a gente consegue daí fazer as adaptações de uma forma mais assertiva. Eu tenho a pergunta de Maria Edmar. Luciana, o que fazer com o aluno muito desenvolvido, porém ele está em uma série com idade, talvez a série que a criança está não seja a ideal, né? Tá. Então, o que a gente vê? Às vezes, nossa, ele já sabe ler, escrever e está no primeiro ano. Não se engane, tá? Às vezes a gente fala assim, nossa, ele já sabe ler e escrever, ele podia estar numa série anterior, numa série posterior, perdão. Então, é importante a gente deixar, por quê? Porque leitura e escrita, ela não é pré-requisito para aumento de série. Porque nós não sabemos, porque a leitura e a escrita é só uma habilidade. E a questão emocional? E a questão comportamental? E as funções executivas? Porque, olha, veja bem, quando a gente é adulto, ler e escrever não salva o nosso emprego, não. O que salva o nosso emprego é a gente ter habilidade emocional, né? A gente ter a tal da inteligência emocional. Então, às vezes a gente é seduzido pela questão de, nossa, ele já sabe ler e escrever, ele está acima, ele tá. Tá, mas o que vai fazer o game change que a gente fala, né? Que é realmente a evolução, não é a cognição, é como a gente lida com a emoção. A gente sabe que a nossa questão emocional, ela é sempre imatura. Então, o que é interessante fazer para um aluno desse? É muito interessante a gente, por exemplo, colocá-lo como ajudante do professor, colocar como atividades extras. Por quê? Porque ele desenvolveu muito bem a cognição, mas e a emoção? E a parte emocional? Porque a parte emocional é muito importante. É ela que dá gatilho para as questões cognitivas. Então, não se seduzam, né? Por crianças que sabem ler, escrever, fazer cálculo rápido. Quantos alunos que fizeram faculdade com a gente, que eram os primeiros da turma, não conseguiram arrumar emprego? Não conseguiram se dar bem na vida. Então, a questão cognitiva, ela tem que andar muito bem com a questão emocional, tá bom? Então, peça aí para o professor, tá? Eu entendo que às vezes pode desmotivar, porque ele, como já sabe tudo, então coloque outros desafios, coloque para ajudar um amigo, coloque para fazer outras coisas, mas cuidado com essa questão. Ele já sabe, quero colocar ele numa série acima, quero ensinar coisas acima, porque no fim do jogo, gente, o que estimula não é a cognição, é a emoção. E isso é um passo a passo. A Daniela Grossi diz que tem um filho de 9 anos que aprendeu a ler sozinho quando tinha 3 anos de idade. É super inteligente, mas se cobra muito. Ela fala que ele tem muita empatia pelos outros. E ela aproveita para perguntar a Daniela Grossi, a mãe desse garoto, consigo marcar uma consulta com você, Lu Brites, online? Ai, que legal, obrigada. Mas eu não faço consulta mais, já faz muito tempo que eu não trabalho com a parte clínica, há mais de 11 anos, né? A gente trabalha aqui na Neurosaber, nós fazemos cursos, fazemos formações, temos materiais, mas siga aí os nossos conteúdos, eu vou ficar muito feliz em poder estar te ajudando. Parabéns pelo filho. A Aparecida Pereira diz, maravilhosa, nos conhecemos no evento realizado em Fortaleza, onde você foi palestrante. Aparecida Pereira.
Que bom, pessoal do Nordeste. O pessoal do Nordeste é maravilhoso. Sempre que pode, eu vou. É meio longe, porque eu estou aqui no sul, né? Eu estou no Paraná, então sempre é algumas horas de voo. Mas eu fico muito feliz porque é um povo que é extremamente caloroso, extremamente interessado. A gente sabe que os índices educacionais, né, no Nordeste, no Norte, são índices realmente desafiadores, mas temos muitos educadores aí que querem, né, fazer a diferença no Norte e no Nordeste. Fico muito feliz aí por todos vocês. Casimiro Neri, professor de violão lá em Amargosa, diz das coisas que eu gosto de trabalhar com as crianças nas aulas, faço tudo com responsabilidade, mas eu procuro fazer as aulas um pouco lúdica para as crianças, para que Isso. elas se sintam à vontade. Exatamente. Quando a gente trabalha com a ludicidade, a gente está trabalhando com um mecanismo cerebral que é a questão da conexão e a questão da estimulação da dopamina, que é que é o neurotransmissor, né? Que é o neurotransmissor que vai fazer essa questão da recompensa, que é esse neurotransmissor do prazer. Então, sempre que a gente trabalha, né, com essas questões, assim, que a gente vai trabalhar com a ludicidade, com o interesse, com a vontade do meu aprendente, eu estou trabalhando aí com questões que podem ter muito mais resultado do que se eu falar, a criança não quer fazer e tal. Então, a ludicidade, ela é importante porque ela trabalha com esse engajamento e ela trabalha com uma questão importante que é essa repetição. Então, assim, a repetição, a gente fala assim, tem que ficar repetindo, que coisa mais automática. Mas isso pressupõe com a questão da memória, né? A memória, ela só é estabelecida por conta de exercícios de repetição. Então, quanto mais eu vou fazer essa repetição, mais eu aprendo. Só que eu posso fazer essa repetição por um jogo. Posso cantar uma música várias vezes e repetir. Quem disse que repetir é chato? Então, por isso que a gente fala muito desse uso da ludicidade nesse processo, porque é por meio desse uso, dessa ludicidade, que eu consigo engajar e repetir, fazer com que a minha criança consiga aprender. Luciano, você é CEO do Instituto Neurosaber, que tem o ProLEA, Programa de Leitura, Escrita, Interpretação e Aprendizagem. Como é esse programa? Ah, eu sou suspeita para falar ele, porque eu sou apaixonada, né? Porque eu crio todos os produtos e cursos da Neuro, eu fui professora há muito tempo. Então, o ProLei, ele foi um programa de alfabetização, o primeiro programa baseado em evidência. Ele não é um método, né? Ele é um programa, porque ele tem a formação e também tem as atividades. Então, ele é um programa que foi criado lá em 2020 e já alfabetizou milhares de crianças no Brasil. E graças a ele, hoje a gente está assim, vendendo, comercializando, né? Até para municípios. Então, hoje a gente sabe que a alfabetização ela é um desafio muito grande para o Brasil. Então, hoje a gente tem vários municípios que utilizam o ProLeia e em 2 anos já bateram a meta de 2030 para a alfabetização. Então, a gente fica muito feliz porque isso não é mágica. Então, a neurociência, a neurosaber, ela entende que a educação ela tem que estar respaldada com neurociência e educação baseada em evidência. Então, nós temos muitos programas aqui. Temos o ProLeia, o ProMais, o Percepção, temos cursos de pós-graduação. Hoje a Neurosaber ele é uma faculdade e ela tem o grande diferencial de realmente trabalhar com conhecimentos baseados em evidência. O que é isso, baseado em evidência? É conhecimento que a gente aplica na prática e a gente sabe que dá resultado. E também a gente trabalha com neurociência. Então, a gente fica muito feliz porque a gente sabe que já fez a diferença em milhares de crianças típicas, atípicas, né? A gente consegue aí fazer a diferença na vida de muitas pessoas no Brasil. Maria do Carmo Silva, poetisa, professora e escritora, diz parabéns, Luciana. Excelente explanação, informações essenciais e necessárias para todos nós que lidamos com essas questões cotidianamente. Um abraço para o Carminha. Luciana, o que fazer para ajudar as famílias que têm crianças agitadas? Aquela criança que chega na aula, bate em um colega, bate em outra, não estuda e não deixa os colegas estudarem. Quando a gente fala em comportamento, nossa, isso é um grande desafio.
Porque a gente, enquanto pedagogo, a gente aprende tudo numa escola, menos sobre comportamento. E comportamento é uma variável importantíssima, porque ela impacta o processo de ensino-aprendizagem, o processo de relação. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse comportamento ele é resultado de várias coisas. Não dá para a gente trabalhar comportamento sem trabalhar com família. Ainda mais no comportamento desse, em que a gente tem a questão da agressão, a questão da dificuldade de relação. Então, é muito importante a gente entender o funcionamento dessa família, porque muitas vezes essa criança ela só reproduz na escola aquilo que ela vive em casa. E aí a gente trata de um termo, de um processo que é muito sensível, que é a questão da educação parental, né? Como que as nossas crianças estão hoje? Eu dou muitas entrevistas, né, para crescer, para várias revistas no Brasil, e esses tempos me procuraram falando assim: ah, Luciana, nunca a gente teve tantas crianças ansiosas, tantas crianças utilizando de medicação. Eu falo que, por que que você acha que isso está acontecendo? E eu falava, porque a criança, ela aprende pelo que ela vê, pelo exemplo, pela vivência. Então, hoje, como que estão os nossos adultos? Como que estão esses pais? Estão com mais paciência? Estão com mais tolerância? Então, é muito preocupante hoje quando eu vejo essa associação de pais e filhos, e isso acaba respingando na escola, porque eu sempre falo que a escola é o lugar onde tudo acontece, né? A curva de rio. Tudo que acontece de problema vai acontecer na escola. Então, primeira coisa, é muito importante trazer. Ai, mas a família não vem, a família tem que chamar a família, tem que registrar o que foi falado na escola para essa família, e isso precisa ter uma consistência, porque comportamento ele só muda com consistência, seja na escola ou seja na família. A gente não vê, por exemplo, que tem criança que com a avó é de um jeito, com a mãe é de outro. Por quê? Porque a criança sabe que com a avó pode, com a mãe não pode, né? Então, a gente precisa ter essa consistência de família com escola. E comportamento é uma variável importante para a aprendizagem. Quando a gente coloca isso, né, principalmente para a família, mostrando que entre aspas, mau comportamento, que na verdade esse mau comportamento ele está comunicando alguma coisa, isso vai prejudicar a aprendizagem, a família tende a olhar e falar, pode ser, isso pode ser importante, né? Então, acho que é importante sempre a gente estar olhando e fazendo essa relação família e escola. A internauta Elise Regina Correia diz que aprendeu muito com você, Lu, e ela aproveita para comentar. O comportamento de uma criança, para mim, é um sinalizador. Preciso ter olhar atento, porque essa criança está pedindo ajuda. Isso mesmo. Perfeito, é exatamente isso. A gente sempre olha, ai, como que eu trabalho com. Ai, tem uma criança agressiva, mas espera aí, essa agressividade, o comportamento é sempre uma forma de comunicação. Sempre. Por isso que a comunicação, ela tem que ser premissa em todas as relações. Quando eu tenho uma boa comunicação, o que é uma boa comunicação? Eu consigo ser claro, eu consigo ser assertivo, eu consigo ser entendível, porque uma coisa é eu falar e outra coisa é o outro entender. É eu ter a clareza e a certeza que ele entendeu aquilo que eu estava comunicando. Então, quando eu consigo ter um bom nível de comunicação, eu consigo melhorar muito a minha questão comportamental. Gente, comportamento é sempre comunicação. Então, quando ele não consegue se comunicar, ele vai se comportar. Então, por isso que essas coisas estão muito relacionadas. Paula Vanessa Alves, minha xará de sobrenome, pede sugestão de um curso para alfabetizar crianças autistas. Olha que beleza. Então, o que precisa ter um curso ou uma base para a gente alfabetizar crianças autistas? A alfabetização de todas as crianças, adolescentes e adultos, elas são iguais. A gente precisa do quê?
dos 11 precursores, né, de alfabetização, que seja consciência fonológica, conhecimento alfabético, nomeação automática, são 11 precursores, mas o que a gente precisa para alfabetizar um autista, um TDAH, um deficiente intelectual? A gente precisa entender do transtorno. Então, as habilidades são as mesmas. A gente não tem diferença nas habilidades. A gente tem que entender o transtorno. Então, qual que é a premissa para eu poder alfabetizar um autista? Primeira coisa, comunicação. Porque o que é o autismo? Né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a cognição e a comunicação social. Como que eu vou ensinar o som da letra se ele não olha para mim? Se ele não se comunica, se eu não sei se ele está entendendo ou se ele não está entendendo. Então, a primeira premissa, no caso do TEA, é a comunicação. Luciana, mas e se a criança, se o aluno não for não verbal? Ele também, ele pode ser alfabetizado. Então, é muito importante a gente estabelecer uma comunicação. E também esse professor precisa ter o que a gente chama do manejo comportamental. Então, o manejo comportamental, ele é muito importante. Segunda coisa muito importante, precisa ver o nível intelectual. Por quê? Porque quando eu falo em autismo, eu não estou falando no autista, estou falando no autismo. E o autismo, a gente fala no espectro. O que é um espectro? Ele é um espectro cheio de comorbidade. O que é comorbidade? Comorbidade é, eu tenho pressão alta e diabetes. O autista, ele pode ter deficiência intelectual, ele pode ter altas habilidades, ele pode ser verbal, ele pode ser não verbal, ele pode ter transtorno de coordenação motora, ele pode ter transtorno de ansiedade, ele pode ter esquizofrenia, ele pode ter TDAH, ele pode ter TOD. Cada um desses é uma estratégia de alfabetização diferente. Qual que é a mais desafiadora? A com deficiência intelectual. Sempre a deficiência intelectual. Ela vai ser o maior desafio para o processo inclusivo, quando a gente fala na inclusão escolar, tá? Então, eu preciso ver o nível da deficiência intelectual, junto com esse quadro de autismo, se é verbal, se é não verbal. Então, primeira coisa engraçada, né? Para alfabetizar uma criança, o que eu preciso saber primeiro? As comorbidades dela. Não é sobre alfabetização, não é sobre consciência fonológica, sobre conhecimento alfabético, nada disso. É sobre eu entender qual é esse autismo que eu estou falando. E aí, em cima disso, eu consigo fazer um planejamento, né? Porque se for uma criança com TEA, com deficiência intelectual, eu preciso de mais repetição, eu preciso de menos generalização e abstração, né? Então, aí eu vou moldando conforme a necessidade que o quadro apresenta. Aparecida Pereira, ela diz: Luciana, você acredita que um TEA não verbal consegue reconhecer letras e, doravante, escrever? Consegue. A gente tem, por exemplo, no ProLEA, que é o nosso programa de alfabetização, a gente já tem casos assim. Mas o que é mais importante do que ser verbal ou não verbal? A deficiência intelectual. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas ele não é não verbal. Veja bem, eu tenho que garantir a comunicação e não a fala. Porque tem gente que fala, 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 fala e não se comunica. A comunicação, ela pode vir por um gesto, por eu apontar uma coisa, por eu mostrar outra. Então, eu posso ter a linguagem não verbal e eu posso me comunicar. Ao passo que eu tenho muitas pessoas que falam e não se comunicam. Então, o que é importante a gente ver no caso de um TEA não verbal? O nível intelectual. E isso é o mais importante, não é se ele é verbal ou não verbal. Sempre num quadro, de qualquer quadro, mas um quadro de TEA, o foco é, tem ou não tem deficiência intelectual? Porque isso vai fazer muita diferença na condução do caso. Libenícia Sanvi, ela é pedagoga, professora da educação infantil em São Felipe, e pergunta: Luciana, salas de aula de educação infantil muito decoradas pode influenciar na aprendizagem e no comportamento de crianças com TEA e TDAH? Em todas as crianças, não é só nessas, né? Porque a atenção visual, ela é importante quando a gente entende que é atenção visual e auditiva. Então, o ambiente, a criança, como ela é imatura cognitivamente, ela precisa de um ambiente que se estruture.
Um ambiente organizado. E um ambiente cheio de coisas, ele passa o quê para gente? Uma desorganização. Então, não só para crianças com TEA, com TDAH, para todas as crianças. Então, olhe bem onde você vai colocar seus cartazes, onde você vai colocar ali suas atividades. Ai, acabou a festa junina. Tira o cartaz da festa junina. Ai, vai começar o folclore. Coloca o folclore. Acabou o folclore. Tira o folclore. Então, é bem importante essa organização do espaço. Elis Regina Correia diz que suas respostas são muito coerentes, Luciana, e parabeniza pela live. E Maria Edmar pergunta: quando a criança com TEA não é verbal, ela não fala nada? Às vezes fala pouquíssimo, faz alguns sons, né? Então ela tem pouca, essa expressão oral, ela é bem limitada, mas entenda, a falta de fala não quer dizer que ela não se comunica. Foque sempre na comunicação, porque é a comunicação que vai estruturar a fala. Que é comunicação? Ela pode apontar, ela pode mostrar, ela pode ter várias e várias formas de estar expressando e se conectando para que essa comunicação aconteça. Luciana, nesse finalzinho eu quero agradecer imensamente por essa aula, por essa palestra que você hoje ministrou para os internautas do Tribuna do Recôncavo. Eu peço a cada pessoa que assistiu, que está online, para seguir também o Instagram, Tribuna OFC, e o seu Instagram, que é Lubrites Oficial, para conhecer, acompanhar o seu conteúdo que você produz cotidianamente. E eu deixo espaço aberto para algo mais que você queira colocar. Eu quero agradecer muito, né, a presença de todo mundo, muito bom estar aqui compartilhando, né, conhecimento nessa quinta-feira e deixando aí o nosso Instagram para que você conheça mais o nosso trabalho. E sim, deixaremos salvos aí, salva a live, porque conhecimento bom, eu sempre falo que é conhecimento compartilhado. Muito obrigada, viu? Ok, Luciana, eu que agradeço. Daqui a pouquinho eu já vou salvar a live, vou colocar a Luciana como colaboradora para tanto os seus seguidores como os nossos que não tiveram a oportunidade de acompanhar na íntegra ou que chegaram no final a acompanharem a live novamente. Um abraço, Luciana, e conte sempre com a gente. Obrigada, Deus abençoe, bom trabalho. Boa noite, gente. Tchau. Tchau, tchau. A live Tribuna On retorna na próxima quinta-feira, a partir das 21h30. Tchau, Luciana. Tchau, internautas, e uma boa noite.